Vamos lá para a aula teste. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pro pessoal pelo último vídeo. O áudio estava muito baixo. Muito baixo. Eu estava usando um microfone de lapela e o microfone ficou abafado, ficou muito baixinho. Não regulei o microfone da maneira que devia regular. Então ficou muito baixo o som. Agora eu corrigi o áudio. Tá melhor, tá mais alto. Acredito que esteja mais limpo. E vou mostrar agora a vocês, né, meus queridos perfis 2 e perfis 3. Vamos dar início à resolução de questões. Vou mostrar para vocês também o site, que eu tinha colocado um Olá Curiosos em cima, justamente para atrair o pessoal, né? Mas a apresentação daquele primeiro vídeo eu acredito que não tinha ficado muito boa e até espanta, né? Porque a maioria do pessoal deve achar que a qualidade do áudio e do vídeo vai ficar ruim. Mas não. Outra coisa também, pessoal, eu sou, assim como vocês, estou estudando por Revalida, né? Contei um pouco da minha história. Tenho minhas dificuldades. Não acredito que não tenha muita didática para explicar os assuntos, mas ao decorrer do tempo vamos melhorando, né? Porque quem explica, quem tenta ensinar, aprende duas vezes. O meu intuito é esse, tanto me beneficiar com as aulas, como beneficiar vocês com algumas dúvidas e algumas dicas referente ao tema. Vou tentar ir direto ao ponto para não ir demorando, né? Vou fazer a apresentação do site mais uma vez, rapidinho, para mostrar para vocês. Aqui está o nosso querido site. O site ele é um Med Simulados, ele é uma assinatura gratuita. Site muito redondinho, muito bom, onde ele tem as questões dos últimos Revalidas, porém não tem comentado. Então cada um de vocês vai ter que, quer queira, quer não, vai ter que usar os meios como inteligência artificial para colocar um pequeno resumo do que está acontecendo na questão e tentar entender. Foi o que eu fiz. Peguei as questões, copiei as questões na inteligência artificial da escolha de vocês e fui entendendo as questões e tentando lembrar dos assuntos. E até agora está dando certo, tá certo? Tem aqui, ó, esse site muito bom que ele pode ser separado por ano, várias provas aqui, ó, por ano. Por especialidades, muitas questões, a preventiva 136, pediatria 234, gineco e obstetrícia 254, tem muita questão e também tem por tema. Você vai estudar determinado tema, escolhe o tema, clica e vai testar seus conhecimentos. Faça as anotações dos pontos mais importantes de cada questão. Não fiquem tentando estudar vários temas de uma vez só. Escolham 2, 3 temas por dia, estudem. No outro dia, mude para outro assunto, estudem, revisem. Final de semana, tente tirar o sábado e domingo para fazer simulado. O Revalida está bem aí. É agora em outubro, né? Dia 19. Então, já tem a facilidade que não tem a prova discursiva. Então, é a hora de dar a carga máxima para tentar absorver o máximo de conhecimento possível para tentar tirar essa nota de corte, né? Porque a segunda fase a gente já sabe que é bem pior. Então não vou ficar comentando muito sobre o site, vou colocar o link na descrição do vídeo, que é o Med Simulados, site muito bom. Quem criou está de parabéns, está ajudando muito, pelo menos está me ajudando muito, né? Uma mão na roda esse site. E vamos iniciar do início, né? Vamos entrar em anticoncepcional, gineco e obstetrícia, fazer simulado. Pessoal, eu já falei para vocês, máximo 15 questões a respeito desse assunto tem. Eu vou colocar para fazer as 15. Vou colocar aqui para mostrar as respostas corretas durante o simulado, para quando eu acabar de ler, o pessoal dá uma pausa no vídeo, tenta responder, depois dá continuidade. Interajam dessa forma, fica muito melhor. Mostrar as respostas corretas e vamos começar. Pessoal, eu vou ler a questão completa. Depois que eu ler a questão completa, eu vou dar os pontos-chave de cada questão, para ficar fácil a massificação. Tá bom? Questão do Revalida 24 do ano 2023/2. Uma paciente de 28 anos de idade, uma paciente, pessoal, prestem atenção que até na vida da gente, aí, mulher
corresponde a mais de 90% dos atendimentos em UBS. Né? E como quem vai para mais médicos, ou mesmo já tirou, depois que for fazer as provas, os temas são direcionados muito para a mulher. Principalmente nesse, né? Esse é anticoncepcional, não tenho o que falar, mas as outras questões, referente à cirurgia, a procedimento, tudo com a mulher é mais complicado, não é só o que a gente pensa. No caso de apêndice, a mulher estiver com febre, leucocitose alta, tiver com dor linfocilíaca direita, Bloomberg positivo, o pessoal vai pensar o quê? Apêndice. Não, mulher pode ter várias complicações nesse tocante. Pode ter um cisto roto de ovário, pode ser uma gravidez ectópica, pode ser uma infecção urinária, pode ser diversos problemas. Então, cuidado quando a questão trouxer mulher, né? Essa aqui é tudo sobre anticoncepcional, então, tudo referente à mulher. Então, vamos embora. Uma paciente de 28 anos, gestatriz para 2 e um aborto, todos partos normais, procura a unidade básica de saúde para informar acerca dos métodos contraceptivos para o seu caso. E aí tudo bem. Ela refere ter útero de Delfo. Outra coisa, vou pausar aqui para dar outra coisa. Útero de Delfo. Pessoal, palavras que vocês não conhecem, coloquem uma anotação, porque não sigam a questão sem saber o que é aquela determinada palavra. Não tentem adivinhar, não tentem decorar o que é. Porque, no exemplo dessa, muita gente não sabe o que é um útero de Delfo. E o que é um útero de Delfo? É uma mulher que nasce com 2 úteros. Botem isso na cabeça. É uma mulher que nasce com 2 úteros. Cada um tem seu próprio colo uterino, trompas de falópio e ovários. Tudo individualizado. Então, palavras difíceis, termos médicos, não percam tempo tentando adivinhar. Botem no Google, botem num post-it. Eu costumo anotar, fazer minhas anotações em post-it, porque quando eu estou com dúvida eu vou lá e filo. Relata fazer acompanhamento no ambulatório de hematologia por ter tido tromboembolismo pulmonar e Covid-19. 2 probleminhas que ela teve, além do útero de Delfo. Além disso, também faz acompanhamento no ambulatório de reumatologia por possuir lúpus eritematoso sistêmico. A paciente apresenta fluxo menstrual intenso e não deseja laqueadura, por questões pessoais. Ela não quer laqueadura, pode ser que no futuro ela queira ter outro filho, etc. Critério dela. Segundo os critérios de elegibilidade, qual método é indicado para o caso da paciente? Pessoal, é o seguinte: existem contraindicações para o uso de métodos contraceptivos hormonais combinados. E quais são eles? Pessoal, bote isso na cabeça. Quais são eles? Histórico de tromboembolismo, questão falou, que ela teve TEP, é contraindicado o uso de hormônio duplo. Lúpus eritematoso sistêmico, também é contraindicado. Mulheres obesas e com problema cardiovascular, também é contraindicado. Mulheres que fazem uso de interações medicamentosas, que têm epilepsia, convulsão, período de amamentação, existem vários critérios para não ter fazer o uso de anticoncepcional oral combinado. Então, tenham em mente que quando a questão estiver falando sobre anticoncepcional, você precisa saber quais são os critérios que não pode fazer o uso duplo. Falei alguns, já ficou mais fácil. Questão A: sistema intrauterino de levonorgestrel. Questão B: dispositivo intrauterino de cobre. Questão C: pílula de etinoestradiol e gestodeno. E letra D: pílula de progesterona isolado. Eu não citei vários que já tem a contraindicação. Portanto, ela já tem útero de Delfo, que dificulta. Ela tem tromboembolismo, já teve. Covid e lúpus eritematoso sistêmico. Qual dessas alternativas só tem um hormônio? Pílula de progestágeno isolado. Já está dizendo, pílula de progestágeno isolado. Só tem progesterona nela. Então não percam tempo lutando com a questão, pegando aquela briga com a questão. Vai direto ao ponto.
leu a questão, viu que ela já tem 2 problemas, já sabe quais são os problemas que não pode usar, marca a questão, confirma se a questão está certa, partiu para a próxima. Simples assim. Eu demorei um bocado para falar essa questão, né? Mas eu estou tentando deixar de fácil entendimento para não ficar nessa carreira, né? Tentar ser o mais claro possível. Mas vamos lá. Questão 16, revalida 2016, versão 1. Referente às questões antigas, procurem atualizações. Procurem atualizações. Existem questões antigas que estão desatualizadas. Eu não estou dizendo que é o caso dessa. Mas procurem sempre colocar na inteligência artificial e coloquem um comando, responda de forma atualizada. Para ele poder botar para vocês atualizada. Porque se vocês copiarem a questão e colocarem ela em alguma inteligência artificial, ela vai responder de acordo com o que a pergunta está respondendo. Às vezes ele corrige e às vezes não. Então, cuidado para não perder tempo referente nesse tocante. Vamos lá. Uma mulher de 26 anos de idade, profissional do sexo, é usuária de DIU de cobre há 1 ano. Ela procura a unidade básica de saúde com queixa de dor abdominal e hipogástrio, associada a corrimento de odor fédido, nega febre. Relata que sua última menstruação ocorreu há 7 dias. Ao exame físico, verifica abdômen doloroso à palpação. Preste atenção. Profunda. E hipogástrios, ruídos e diuréticos preservados. Observe-se presença de conteúdo vaginal bolhoso, amarelado, com odor fétido. Está com uma doença sexualmente transmitível, né? Útero de tamanho normal e anexo de tamanho normal, dolorosa palpação bilateral. De acordo com esse quadro clínico, a conduta indicada é retirar o DIU e prescrever antibiótica terapia em nível ambulatorial, manter o DIU e prescrever antibiótico terapia em nível ambulatorial, retirar o DIU e encaminhar a paciente para antibiótico terapia em nível hospitalar, manter o DIU e encaminhar a paciente para antibiótico terapia em nível hospitalar. Pessoal, quando tiver uma questão que não tiver falando de problemas graves na mulher, porque eu falo problemas graves, a mulher não está apresentando nenhum quadro de gravidade. Ela está com sinais de leve a moderada, concorda? Está falando da questão que a mulher está com febre? Não. Está falando que ela está com vômitos? Não. Está falando que ela de algum abscesso tubovariano, alguma instabilidade hemodinâmica? Não. A mulher não está grave. Ela está de leve a moderada. Então, por eliminação, a gente já podia, sem brigar com a questão, a gente podia eliminar tratamento hospitalar, sem eu nem ler o resto das questões direito. Temos aqui, ó, tratamento, tem que tratar a paciente antibiótico terapia em nível hospitalar. Precisa tratar em nível hospitalar uma mulher que não está em estado grave? Não. Já cortaria essas duas. Ficaria em dúvida em duas só. Tratamento ambulatorial, não está em estado grave. Tratamento ambulatorial, já tenho 50% de acertar a questão. Retirar o DIU e prescrever antibiótico terapia em nível ambulatorial. Precisa retirar o DIU por quê? Ela está com alguma gravidade? Ela está com alguma infecção grave? Não, está de leve a moderada. Ela não está com infecção grave. Então não precisa retirar o DIU. Resposta: manter o DIU e prescrever antibiótico terapia em nível ambulatorial. Não precisa ser hospitalar. Isso aí, por eliminação, a gente já respondia isso, né? Lembrar, sempre que a paciente não está, isso serve para outras questões, não está em estado grave, não precisa fazer tratamento em nível hospitalar, pode ser ambulatorial. Fato, por eliminação, essa daí a gente já conseguia meter o pau nela, né? Resposta. Correta, manter o DIU e prescrever antibiótico terapia em nível ambulatorial. Vamos para a próxima questão sem perder tempo, né? Mulher de 36 anos de idade, gesta 2 para 2. Procura a unidade básica de saúde solicitando informações para utilização de método contraceptivo. Até aí tudo bem. Corriqueiro isso em UBS, pessoal. Estou tendo a oportunidade de acompanhar um colega e isso é corriqueiro. Acontece sempre. Está assintomática.
Olha, faz o acompanhamento médico regular e apresenta resultado normal da citologia cérvico-vaginal colhida há 2 meses. Registra-se como antecedentes colestectomia há 2 anos, que cursou com trombose venosa profunda no membro inferior direito após operatório. O que foi que eu falei na primeira questão, a respeito de trombose venosa profunda? A paciente relata que atualmente não faz uso de qualquer medicação e nega tabagismos e outras doenças. Quer queira, quer não, uma mulher saudável, mas teve um probleminha. Trombose venosa profunda. Uma opção contraceptiva adequada para uma paciente em uso de anticoncepcional à base de... O que foi que eu falei na primeira questão? Sobre contraindicações de uso de estradiol. Não pode ser feito uso de estradiol. Lúpus eritematoso sistema, vou repetir de novo. Mulheres com obesidade, problemas cardiovasculares, trombose venosa profunda, em amamentamento. Então, fica fácil de responder essa questão. Etinil estradiol. Vou ler o resto para quê? Vou fazer uso de etinil estradiol? Não. Noretestesterona 0,35 mg por via oral de uso contínuo. Aqui é só a progesterona. Etinil estradiol 30 microgramas. Não preciso nem ler o resto. Mais levonorgestrel 0,15 microgramas por via oral mensal. Enatato de noretestesterona mais valerato de estradiol. Pessoal, estradiol. Qual é a questão que eu vou marcar? Vê a resposta. Letra B. Não precisa ficar brigando com a questão. A mulher está assintomática, acompanhamento regular, mas cursou com trombose venosa profunda. Acabou essa questão. Não precisa ficar lutando com a questão, não. Vamos para a quarta questão. Questão 89 de Revalida 2023. Questão recente. Vamos embora. Os métodos contraceptivos hormonais femininos combinados são seguros e eficazes. Correto. Porém, podem ser prescritos por um médico ou um profissional de saúde que faça parte de um serviço de planejamento familiar e que avalie se a paciente tem alguma contraindicação de uso. Segundo a OMS, com relação aos critérios de elegibilidade, os métodos contraceptivos orais combinados, categoria 4, assinalem a opção correta. Pessoal, eu vou estar aqui postando agora, nesse exato momento, devido ao tempo, quais são as categorias 4. Não sei quais são as categorias 4 nesse critério. Botem, anotem, olhem quais são para fazer as questões por eliminação. Porque nós não sabemos de tudo, mas quando você tem uma noção do que a questão está perguntando, fica fácil de responder. Não se deve utilizar o método de contraceptivos orais combinados, pois a contraindicação é absoluta, como no caso de cefaleia tensional. Pessoal, a contraindicação absoluta nem sempre é absoluta. Existem casos específicos. E no caso de cefaleia tensional, esse não é um caso. Um dos critérios que tem é a enxaqueca com áurea. E ele botou cefaleia tensional justamente para confundir a pessoa. Então, procurem saber desses critérios, é super importante. Não se deve utilizar um método de contraceptivos orais combinados, pois a contraindicação é absoluta, como no caso de trombofilia conhecida. Pessoal, trombofilia conhecida é um critério absoluto. É um critério absoluto. Eu sei que as questões, quando colocam certeza demais na questão, é absoluta, definitivamente, desconfiem dessas questões. Mas para esse caso, que é um caso à parte, a contraindicação é absoluta no caso de trombofilia
conhecida. Então, o gabarito da questão é esse, a letra B. Não é recomendado o uso de contraceptivos orais combinados, a menos que os métodos mais adequados não estejam disponíveis ou não sejam aceitáveis, como é no caso de câncer de mama. Tá. São recomendados. Se os benefícios forem maiores que os malefícios, as indicações são recomendadas. Então, não fica brigando com a questão. Procurem saber quais são as categorias 4, categoria 3, categoria 2, categoria 1, porque é super importante e isso sempre cai em prova. Não é recomendado o uso de contraceptivos orais combinados, a menos que os métodos mais adequados não sejam disponíveis ou sejam aceitáveis, como é nos casos de trombose venosa profunda e e embolia pulmonar ou pregressa, como comentado anteriormente. Quando falar em absoluta, tenham certeza se é absoluta ou não. Porque a questão vai colocar questões assim, ó. E eu acho que o nível dessa próxima prova vai ser um nível alto e vão botar coisa para confundir. Então o gabarito dessa questão, letra B. Vamos ver se a resposta está certa. A resposta está certa. E eu fico falando para vocês sempre, procurem responder o máximo de questões possíveis. Não se apeguem muito a assistir aulas longas, porque isso aí vai dar errado e vou fazer vocês perder tempo. Tá bom? Então vamos para a próxima questão. Resposta certinha essa daqui. Eu espero que não esteja ficando com nenhuma dúvida. Se eu puder fazer umas aulas ao vivo, umas lives ao vivo, caso o pessoal queira, para ficar comentando, eu vou tentar fazer, pessoal, para tentar dar uma força para quem estiver precisando. Questão 14, revalida 2022/2. A dispareunia é um problema comum na saúde da mulher. Certo. É um distúrbio complexo que muitas vezes é negligenciado. Sim. Podendo ser classificado como de profundidade ou de penetração, geralmente leva a dificuldades sexuais como falta do desejo e da excitação sexual, resultando em um impacto significativo na saúde física e mental da mulher. Certo. E aí tudo bem. Com relação à dispareunia, que é dor na relação, desconforto na relação sexual. Pessoal, vai ler dispareunia. Não souber o que é dispareunia, vê outra palavra parecida, coloca no Google. É dor, desconforto ao ter relação sexual. A etiologia não engloba as causas psicossociais, ficando restrita às causas anatômicas. Restrita a causas anatômicas? Quer dizer que uma mulher que não está se excitando, está com dor, não está se lubrificando bem devido à falta de excitação, não é uma causa psicossocial, é uma causa psicossocial. Um homem com problemas psicológicos, nervoso, tenso, cheio de problema, causa psicossocial, não consegue ter uma excitação. Por que com a mulher seria diferente? Letra A descartada. Ela não guarda relação com a endometriose, cujos sintomas estão restritos ao período menstrual. Não tem causa com endometriose? Estão pensando. A falta de lubrificação é uma causa comum e pode estar relacionada ao uso de contraceptivos hormonais. No subtipo de penetração, está restrita a causas infecciosas. Está restrita a causas infecciosas, como gonorreia, tricomoníase e vaginose bacteriana. Está restrita. Pessoal, a gente podia ficar em dúvida. Podia ficar em dúvida em duas. Né? Mas essa aqui está muito na cara. Por quê? Ela não guarda relação com endometriose, ela guarda relação também com endometriose. Endometriose vai dar desconforto, vai dar dispareunia, vai dar problemas na dispareunia. Então essa aqui eu já descartava. A falta de lubrificação é uma causa comum e pode estar relacionada ao uso de contraceptivos hormonais, justamente. Mulheres que não se adaptam a algum tipo de uso de contraceptivo causa falta de lubrificação, problema hormonal, falta de desejo. Essa aqui não estava difícil. Resposta correta, letra C. Eu espero estar sendo claro. É a minha primeira aulinha, tá certo? Quer queira, quer não, apesar de eu estar sozinho aqui, eu fico nervoso. Se eu estiver gaguejando e falando alto, coloque nos comentários, que é bom saber alguma coisa a respeito de como é que está tendo a live, beleza? Então vamos para a próxima. Questão 62.
Uma paciente de 20 anos de idade, gesta 2 para um aborto, procura atendimento médico para orientação quanto à contracepção. Desde os 8 anos de idade tem diagnóstico de epilepsia de difícil controle, estando atualmente em uso de carbamazepina, 1000 mg dias e ácido valproico. Antes de continuar a questão, vocês têm que saber sobre interação medicamentosa. E no uso de contraceptivos orais, eles não podem ser usados com esses tipos de medicamentos, anticonvulsivantes, antiepiléticos, né, porque eles passam por um processo hepático e o anticoncepcional perde a eficácia. Então a gente tem que pular para outro tipo de anticoncepcional, para um dispositivo contraceptivo de outro modelo. Então, vamos às questões. Diante desse quadro, seria mais recomendado o dispositivo intrauterino, a laqueadura tubária bilateral, o diafragma com geleia espermicida e o anticoncepcional hormonal combinado de baixa dosagem. O que é que vocês acham nessa daí? Bora, pessoal. Estou falando como se eu estivesse na live. Beleza? Para fácil entendimento, o dispositivo intrauterino é o mais recomendado. Por que ele é o mais recomendado? Porque ele mantém interação. Não passa pelo processo hepático os dois, para fazer com que perca a eficácia do anticoncepcional. Então, como ele vai direto no útero, acabou, você não tem interação medicamentosa nenhuma. Resposta correta, de cara, letra A. Laqueadura tubária bilateral pode ser feita, mas não é um processo muito radical, não. Procure sempre nas questões, as questões, quando analisar, elas vêm de maneira um pouco mais simples, na grande maioria das vezes. Então, a laqueadura tubariana bilateral, eu acho que é muito radical. Não seria dessa forma. Eu estava pensando desse jeito. Diafragma com geleia espermicida, rapaz, tem gente que se adapta e não. A absorção dela não é tão boa. Então, ela pode ter falha. Tem grandes falhas. É tanto que hoje em dia quase não é usado. E o anticoncepcional hormonal combinado de baixa dosagem, apesar de ser, além de ser baixa dosagem, tem interação medicamentosa. Então, qual é a resposta dessa questão? Dispositivo intrauterino. Veio a resposta. Até aí tá de boa. Eu espero estar sendo claro. Espero estar falando devagar, porque eu falo rápido. Espero que o áudio também esteja bom. E vamos embora. Questão 90, revalida 2022, boto 2. A equipe de uma unidade de saúde da família está organizando atividades educativas com a comunidade sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar. Até aí tudo bem. Com relação aos direitos reprodutivos e sexuais da atenção primária, assinale a opção correta. Vamos lá. A avaliação global e o acolhimento com escuta qualificada são função exclusiva dos médicos e enfermeiros? Exclusiva, funções exclusivas. Quer dizer que os técnicos de enfermagem não podem orientar? Quer dizer que os agentes comunitários de saúde não podem orientar? Está errada essa questão, né, pessoal? Lógico que podem. Eles não podem prescrever medicamento, mas orientações simples, pode. Questão errada. Função específica da enfermagem a orientação com relação aos métodos contraceptivos de barreira. Mais uma vez. É função específica da enfermagem? Não, pessoal. O cara pode fazer as orientações, tanto o médico quanto o enfermeiro, contra o agente comunitário, contra os técnicos de enfermagem. O método contraceptivo definitivo somente é aplicado para homem ou mulher com capacidade civil plena e que tenha idade acima de 25 anos e pelo menos 2 filhos vivos. Tá, isso aí é lei, né? Eu me lembro dessa questão no tempo que eu fazia concurso público, né? Na parte de direito. Pessoal, essa lei mudou. Agora, a idade para método contraceptivo definitivo pode ser
com maiores de 21 anos ou 2 filhos vivos. Se ela for maior de 21 anos, pode. E se tiver 2 filhos vivos, também pode. Então essa questão está errada devido a pelo menos 2 filhos vivos, beleza, tá certo. Mas a idade agora mudou, não é 25 anos, é 21 anos. E a prescrição de anticoncepcional oral não é necessária a realização prévia de colpostologia oncólica nem de exames de mama. Eu posso passar anticoncepcional oral combinado para o pessoal, prescrição de anticoncepcional, sem precisar passar por nenhum tipo de exame, a princípio. Mas eu preciso saber dos problemas que ela tem anteriormente. Mas para passar por exame, não precisa. A questão foi fácil. Questão do Revalido 2022. V resposta. Letra D. E bola para frente que atrás vem gente. Tá até bonzinho as questões. Tá até um nívelzinho razoável, né? Vamos lá? Um adolescente de 15 anos de idade, com menarca aos 12 anos, procura atendimento na unidade básica de saúde porque deseja usar anticoncepcional combinado oral. E aí tudo bem. Iniciou atividade sexual há 6 meses e teme ter uma gravidez indesejada. Ela tem 15 anos, já começou os trabalhos, né? Já começou as atividades sexuais e ela só não quer engravidar. Está menstruada no dia da consulta. Ótimo. Então significa que ela não está grávida, né? Nega comorbidades ou uso de medicações. Qual a conduta correta para essa paciente? Questão bem simples, né? Orientar uso de camisinha apenas. Uso de camisinha é bom, Existe falhas? Existe. Muito difícil, mas existe falha. Dela se romper, dela se rasgar, de vir danificada. Prescrever anticoncepcional e orientar o uso de códon. O que é códon, pessoal? Camisinha, pelo amor de Deus, vamos embora. Não prescrever anticoncepcional, pois a paciente é menor de idade. Nada a ver. Pode ser prescrito anticoncepcional para menor de idade, né? E orientar que a paciente venha à consulta acompanhado da mãe. Acima dos 14 anos, não é possível o acompanhamento da mãe. A adolescente pode ir, pedir orientações, pode se consultar sem a presença da mãe. Então, prescrever anticoncepcional e orientar o uso de códon é a melhor alternativa dessas aqui. Por eliminação, a gente já respondia essa, né? Ver resposta. Tudo certinho. E vamos embora. Próxima pergunta. Questão 44, revalida de 2022/1. Uma mulher com 25 anos de idade, casada, atendida à unidade básica de saúde, queixa-se de sangramentos intermenstruais nos últimos meses. Tá certo. A paciente relata que mudou de contraceptivo oral por sua conta própria iniciativa há 3 meses. Ela usava o composto de etilneestradiol 35mg associado a acetato de ciproterona 2mg e mudou para o composto de etilneestradiol 20mg em associação com gestodeno 75mg. Não consultou ninguém, foi lá e mudou. Não, vou mudar. Tem como antecedente se revelando ser multigesta, 2 partos normais nos últimos 3 anos e apresenta quadros de convulsões tônicas crônicas controladas com o uso de anticonvulsionantes. O que foi que eu falei para vocês a respeito de anticonvulsionante? Falei para vocês, né? Devido às interações medicamentosas. Então, é indicado para ela o uso de contraceptivo? Devido ao uso que ela está usando anticonvulsionante? Não, né, pessoal? Então, diante desse quadro clínico, a orientação deve ser dada à paciente para corrigir esse problema usar fármacos que reduzam o sangramento na fase de sangramentos intramenstruais, por exemplo, anti-inflamatórios e antifibrinolíticos. Pode ser usado anti-inflamatório, antifibrinolítico, pode ser para controlar o sangramento, mas é indicado? Não, porque a paciente vai se acostumar a estar usando um anti-inflamatório, vai fazer uso crônico. O uso de anti-inflamatório dá problemas gastrointestinais, né? Então, o uso crônico dele dá diversos problemas. Então, não é recomendado ficar fazendo uso de anti-inflamatórios. Pode ser usado uma vez ou outra, correto, como qualquer medicamento. Agora, o uso constante, não.
Voltar a fazer o uso de anticoncepcional em dose maior, podendo ser o mesmo que usava antes. Pessoal, ela faz uso de medicamento controlado anticonvulsionante. Não é indicado o uso de contraceptivo oral nesses casos. Então, essa daqui não. As questões estão se repetindo. É só sobre esse assunto. Fica fácil de identificar e de massificar. Inserir o dispositivo intrauterino DIU, pois existe contraindicações do uso de métodos hormonais extraprogestativos por via oral. Usar outro método contracepcional, progesterona, acetato, ciprionato, pois o gestodeno, não vou ler nem o resto, porque é um uso de anticoncepcional oral. Então não precisa a gente ficar batendo na mesma tecla direto. Já várias questões falando sobre isso. Então eu acredito que já tenha massificado essa questão. Então o dispositivo intrauterino vai direto nele, não vai ter interação medicamentosa hepática. Então o uso do dispositivo uterino é o mais recomendado para esse paciente. Ver a resposta certa. Eu espero que vocês estejam dando pausa, tentando responder, porque, como eu falei antes, vocês errando, vocês absorvem melhor. Podem ter certeza disso. Depois que você erra uma questão, é extremamente difícil você errar ela de novo. Não que seja impossível, mas é possível. Vamos para a próxima. 10, só faltam 5. Questão 49, revalida 2022/1. Uma paciente de 19 anos de idade, solteira, busca orientação médica em unidade básica de saúde. Relata que teve 2 gestações anteriores, sendo um parto a termo e um aborto. E que tem um filho vivo saudável de 3 anos de idade. Informa que contraiu HIV há 2 anos e utiliza terapia antirretroviral há 6 meses. Importante isso aqui, ó, terapia antirretroviral, pessoal. Eu não estou falando nem sobre interação medicamentosa. Eu estou falando que é um assunto que cai muito com gestação e gravidez, procedimentos de obstetrícia. Tem que se ligar nesse assunto, né? Eu espero passar isso para vocês também. Está assintomática e sem sinais clínicos patológicos. Os exames de rotina mostram contagem de CD4 acima de 500 mil e carga viral indetectável. Ela refere início de um relacionamento com parceiro. Soro positivo também, de 35 anos de idade há 1 mês, e refere ainda que o parceiro tem 2 filhos vivos e saudáveis e que o casal não deseja ter filhos. Olha, essa é uma questão, é um pouquinho complicada, por quê? Porque está envolvendo gente que não quer engravidar, uso medicamentoso, o casal tem HIV e ela não deseja engravidar nesse exato momento, né? Então, vamos às questões. Realizar a laqueadura tubária associada ao uso de preservativos. Uso de anticoncepcional hormonal associado ao uso de contraceptivos. Uso do dispositivo intrauterino de cobre ou a realização de vasectomia. Tá. Tem alguma coisa na questão dizendo que ela não pode usar anticoncepcional hormonal. Está falando que ela tem lúpus. Está falando que ela teve algum tipo de trombose. Ela está em período de amamentação. Está falando que ela é obesa ou cardiopata. Não. Mas como nas outras relações a gente estava falando muito de interação medicamentosa, pode ser que essa questão deixe a confundir, né? Então, referente às questões, realizar laqueadura tubária associada ao uso de preservativo. Como eu disse a vocês, pessoal, laqueadura é um procedimento mais invasivo. Então, vamos ler o resto das questões para ver o que é que está acontecendo. Seria errado essa daqui? Não, mas é um processo mais invasivo. Vamos procurar uma questão que seja menos invasivo. O uso de anticoncepcional hormonal associado ao uso de preservativos. Até aí tudo bem. Ela não tem contraindicação de usar anticoncepcional oral. Então é uma boa o uso de anticoncepcional oral e associar o uso de preservativo. É uma boa. O uso de dispositivo intrauterino DIU de cobre podia ser feito, mas eu acho também que é um pouco mais invasivo, né? E realizar vasectomia, pior ainda, mais invasivo ainda pro cara. Não, invasivo não é, mas é de realizar uma vasectomia no cara que não sabe se futuramente ele vai querer ter filho, que apesar de ser reversível vai dar mais trabalho.
O uso de dispositivo intrauterino de cobre e anticoncepcional oral associado a preservativo, o mais simples a se fazer é o uso de anticoncepcional. Ela não tem nenhuma contraindicação de não fazer o uso de anticoncepcional. Então, o uso de contracepcional hormonal associado a preservativo é o melhor. Vamos conferir a resposta. E a resposta correta é essa. Beleza? Pessoal, eu espero do fundo do meu coração que eu esteja sendo claro, né? A didática está pouca, estou lendo questões e estou tentando ser o mais claro possível, né? Eu espero melhorar, né? Que essa é a primeira vez apresentando algo desse tipo. Vamos para a próxima questão. Questão 71, Revalida 2021. Questão recente, quer queira, quer não. Uma mulher de 30 anos de idade busca orientações ginecológicas quanto ao uso do método contraceptivo. Até aí tudo bem. O motivo principal é a troca e o sangramento irregular nos últimos 6 meses. A mulher não quer correr o risco de engravidar. Gesta 2 para 2 era aborto. Nega comorbidades. Atualmente, em uso de contraceptivo oral combinado, 15 microgramas de etinoestradiol e 60 microgramas de gestodeno. Diante do caso apresentado, o profissional de saúde deve... Pessoal, ela não tem nenhum tipo de contraindicação para o uso de anticoncepcional. Só que a questão está falando que o motivo principal é o sangramento irregular. E quando há sangramento irregular numa mulher saudável, sem nenhum tipo de comorbidade, sem necessidade de usar outro tipo de medicamento isolado, por devido às complicações ditas anteriormente, o primeiro que a gente tem que pensar é aumentar a dose do medicamento. Tem que botar a dose mais elevada. Então, vamos lá. Ela não quer engravidar, a questão já falou. Trocar o método por um anticoncepcional injetável trimestral é muito forte, né, não? São recomendados? São, em algumas vezes, mas é uma bomba de hormônio essa daí. Então, a primeira eu já descartaria. Iniciar pílula de desogestrel 75 microgramas após um mês de intervalo, até poderia aumentar. Usar o desogestrel 75 microgramas após um mês de intervalo. Por quê? É uma dose maior, evitaria o sangramento e o tratamento deveria ser feito de no mínimo aí acompanhamento de 3 meses para saber se o medicamento realmente fez efeito ou não, porque tem mulheres que aconteceu o caso, inclusive da minha namorada, que ela está com sangramento, fez o uso de anticoncepcional hormonal combinado do Neovlar, que é de baixa dosagem, passou agora pouco mais de 2 meses, quase 3 meses, e o sangramento não regulou. O que foi que eu fiz? Troquei pelo desogestrel de 75 microgramas de uso contínuo. Já está melhorando. Ou seja, ela precisava de uma carga maior de hormônio. Estava funcionando. E por que essa questão está errada? Após um mês de intervalo, meu amigo parou de tomar anticoncepcional. É por isso que as pílulas são de uso contínuo. Parou de usar o concepcional, meu amigo. Se o caba for brincar, for ter relação sexual e acertar na data certa, compadre, é filho. Interromper um método por 3 meses, mais uma questãozinha que é para interromper, e iniciar o mesmo esquema, não vai interromper. Trocar um composto por doses mais elevadas de estradiol, de estrogênio. Ótimo. Estrogênio é um sintético da progesterona e as doses dele são mais elevadas. Então, essa poderia estar certa, está errada, porque é um mês de intervalo, todas têm intervalo, uma é radical demais e a outra é o composto mais elevado. Resposta correta, vamos ver se está. Trocar o composto. Até aí tudo bem? Vou dizer mais uma vez, pessoal, tentem pausar o vídeo, tentar responder e depois voltar para cá de novo, pelo amor de Deus. Vamos embora. Questão 26, Revalida 2020, prova objetiva. Uma mulher com 38 anos de idade com crise de enxaqueca com áurea realizou encontros de planejamento familiar desejando utilizar anel vaginal combinado ou dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel como método contraceptivo, né? O que é que a gente sabe antes de ler as questões? A gente está falando de uma mulher com crises de enxaqueca com áurea. Em casos de crises com enxaqueca com áurea,
não é cefaleia, é enxaqueca com áurea, o anel vaginal é contraindicado. O anel vaginal é contraindicado. Então vamos ler as questões. As orientações sobre os métodos em relação à enxaqueca dessa paciente é: o anel vaginal é contraindicado, correto, mas o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel é adequado. De cara, foi a primeira já. Bacana, vou marcar ela aqui. O anel vaginal é adequado, mas o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel é contraindicado. Totalmente ao contrário, né? O anel vaginal é adequado, não. É contraindicado e o dispositivo é adequado. O anel vaginal e o dispositivo intrauterino de levonorgestrel são contraindicados? Não, só o anel vaginal. E o anel vaginal e o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel são adequados? Não. O anel vaginal é contraindicado. Então, guarda essa informação na cabeça. Vê a resposta. A alternativa certa é essa mesmo. E a gente está quase chegando ao final. Vamos embora? Questão 81, revalido 2017. Questãozinha antiga. Uma mulher com 29 anos de idade, gesta 4 para 3, aborto 1, teve seu último parto vaginal. Teve seu último parto vaginal, certo? Há 30 dias e encontra-se em regime de amamentação exclusiva. O que foi que eu falei, pessoal, antes de ler? Amamentação. Quais são as contraindicações? Sem intercorrências relacionadas, ela procura a unidade básica de saúde para consulta do porpério, trazendo o resultado do exame citologia céfico-vaginal realizada durante a gravidez, cujo laudo indica lesão intraepitelial de alto grau. A paciente nega hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, manifesta desejo de orientação contraceptiva, além de demonstrar interesse pela contracepção cirúrgica. Pessoal, é o seguinte, o que é que a gente vai fazer nessa questão? O que foi que eu falei referente a essa questão, referente à amamentação? A amamentação não pode fazer uso de estradiol. Se tiver estradiol, que dá as características femininas às mulheres, se o homem fizer uso de estradiol, vai ter características femininas. Então é por isso que no amamentamento, é contraindicado dar essas doses de hormônio, ou para acelerar as características femininas, ou para um homem ter característica feminina. Então daí tudo bem. Vamos continuar aqui. Nesse caso a conduta é inserir dispositivo intrauterino DIU de cobre. Ela está querendo o contraceptivo e ainda está querendo saber qual é o mais indicado. Então, o dispositivo intrauterino DIU de cobre, prescrever pílula contraceptiva hormonal oral combinada, prescrever método hormonal que contenha apenas progestágeno, e encaminhar a paciente para a realização imediata de laqueadura. Ficou fácil ou não ficou essa questão? Depois que você sabe que existem fatores de risco para não fazer uso de estradiol. Essa aí está na cara, né, pessoal? Prescrever método hormonal que contém apenas progestágeno. Está aqui o progestágeno. Ver resposta. Ficou fácil, né? Vamos lá. Questão 70. Tô cansado já, cara. O cara falando, explicando, vai ficando tenso, mas é assim mesmo. Questão 70, revalida 2024/1. A inserção e a retirada do dispositivo intrauterino DIU faz parte da carteira de serviço da atenção primária. Tudo bem. Acerca desse dispositivo, assinale a opção correta. O Ministério da Saúde não recomenda a inserção do DIU por enfermeiros. A inserção do DIU é contraindicada após o procedimento de aborto devido ao risco de infecção. O DIU de cobre pode ser inserido como um anticoncepcional de emergência em até 7 dias a partir do coito sem proteção.
O DIU hormonal pode ser usado para controle de sangramento uterino anormal, para redução da dismenorreia e contra método contraceptivo. Pessoal, vamos lá. A primeira questão está errada por quê? O Ministério da Saúde não recomenda a inserção de DIU para os enfermeiros. Enfermeiros capacitados, treinados, podem sim fazer a inserção do DIU. Isso aí é normal, questão errada. A inserção do DIU é contraindicada após o procedimento de aborto devido ao risco de infecção. Não é que é devido ao risco de infecção. Ele não pode ser colocado se a paciente tiver com algum tipo de infecção e não devido ao risco de infecção. Se a paciente tiver com infecção, com alguma infecção, é contraindicado. Tratar primeiro para depois colocar. O DIU de cobre pode ser inserido como um anticoncepcional de emergência? Pode. Mas em até 7 dias a partir do coito sem proteção. Não é a partir de 7 dias. É em menos de 5 dias. Pode ser colocado. Então ele colocou 7 aqui para confundir. O DIU hormonal pode ser usado para controle de sangramento uterino anormal, para redução de dismenorreia e controle de método contraceptivo. Filé, correto. Filé, como diz na minha terra. O DIU pode ser colocado. Veio resposta. Resposta fechadinha, sem muita dúvida. Questão 14. Revalida 2024.2. Recente. Estou cansado e vamos para a última questão. Uma paciente de 23 anos, gestatriz para sem antecedentes mórbidos, procura atendimento em ambulatório e planejamento familiar, manifestando desejo de laqueadura tubariana. Ela quer fazer laqueadura. Durante a consulta, refere não desejar orientações sobre outros métodos, pois já está decidida. Pessoal, é muito comum chegar pacientes na UBS e eles chegam e dizem: eu quero. E pronto, eu quero fazer uma ressonância magnética. Eu quero fazer uma tomografia. Eu quero fazer um raio-x, sem ter nenhuma indicação, simplesmente porque quer fazer. Pessoal, tem que ter jogo de cintura para lidar com o pessoal. Quando o pessoal chegando dizendo eu quero, explique com carinho, com atenção, por que não pode. Porque no meu caso, quando chega alguém na UBS, o que a cara pensa? Eu quero fazer. Eu pergunto, por que a senhora quer fazer? Na maior tranquilidade. Porque eu nunca fiz. Mas a senhora não tem indicação. Sabe por que a gente tem que fazer um tratamento direitinho com a senhora? Porque tem que começar do mais fraquinho para o mais relevante. Eu não posso chegar aqui e passar um exame para a senhora e quando eles olharem no sistema lá, que eu coloquei o quadro da senhora aqui, que a senhora chegou para fazer exame de rotina, mas quer fazer uma ressonância, eles vão mandar a senhora de volta. Porque não foi feito um tratamento do início, da forma do padrão que tem que ser feito, até chegar a um raio-x, até chegar a uma ressonância, até chegar a uma tomografia. Então tem esse jogo de cintura. Por que eu dei esse exemplo? Manifesta desejo de laqueadura e ela já disse que quer, né? Orientações sobre métodos e quer fazer a laqueadura. Então, tenha um jogozinho de cintura, tentem entender o lado da paciente. Tem aqui, ó. De acordo com a lei de planejamento familiar, o profissional de saúde deverá prescrever contraceptivo hormonal, pois a paciente não se enquadra nos casos permitidos pela legislação brasileira de laqueadura. Pessoal, ela se enquadra. Ela tem acima de 21 anos. Ela tem 3 filhos. Se ela tivesse acima de 21 anos já podia. Se ela tivesse só os 3 filhos também já podia. Então, essa questão já está errada. Informar a paciente que é necessária a autorização expressa do cônjuge. Não precisa de autorização expressa do cônjuge. Acabou-se essa lei, ó. Faz tempo. Oferecer informações sobre outros métodos contraceptivos. Explique. Vamos oferecer outras informações a respeito de outros métodos contraceptivos para que a paciente possa possa fazer livre escolha dos métodos reversíveis e irreversíveis. Olha que questão bonitinha. Olha que
O que a questão está dizendo? Está dando as orientações, as informações. Apesar dela não querer, chegou decidida, eu quero, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Mostrar as informações. E ofertar orientações sobre os métodos anticoncepcionais reversíveis, pois a paciente não se enquadra nos casos permitidos pela legislação brasileira de laqueadura. Ela se enquadra. Está dizendo que não se enquadra. Resposta correta. Letra C. Vamos conferir. Entregou. Ótimo, pessoal. Fizemos 15 questões hoje. Olha, é cansativo, quer queira, quer não fazer. Foi quase 1 hora falando aqui, 55 minutos. Eu espero que tenha sido de proveito para vocês. E se gostarem, se eu ver que o pessoal está se manifestando, eu vou procurar fazer mais algumas lives a respeito de determinados assuntos mais relevantes na prova, tá bom? Vou fazer aqui a entrega para vocês verem como funciona a entrega do simulado. Aqui vai dizer qual foi a percentual de acertos, 15 questões corretas. Quando está errado aqui, só diz que está errado, não tem comentário. Então, as questões que vocês viram aqui que estão erradas, procurem revisar, procurem se orientar, para quando chegar na prova estar com a mente fresquinha. Eu sei que muita gente sabe de determinados assuntos, só que na hora da prova fica extremamente nervoso. Eu fico muito nervoso. Por quê? Comecei a faculdade de medicina tarde, com 37 anos, após ter me formado em educação física. Passei 7 anos da minha vida lá. Abri mão de tudo. Fiquei longe da minha mãe, longe do meu filho. Então foi uma situação extremamente difícil para mim. Voltei para cá justamente para estudar, para trabalhar, quer queira, quer não, e dar o meu máximo para tentar passar nessa prova. Pode ser que eu não passe? Pode. Pode ser que eu passe também. Pode ser que eu passe. Então, boa sorte a todos. Não somos inimigos. Vamos tentar se ajudar. E à medida que o canal for crescendo, eu pretendo disponibilizar materiais para vocês, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo do WhatsApp para quem quiser entrar, né? E vou deixar novamente o link do Med Simulados, que é fácil, medsimulados.com. Façam um cadastro e respondam questões, beleza? Até a próxima, pessoal, e obrigado pela atenção. Fui. Voltamos ao vivo.